Fê, Opa! tá na hora da gente mudar a cabeça de quem ainda acha que ESG é uma coisa que não veio para ficar. Opa, e para ajudar a gente nessa, trouxemos um convidado que é um dos pioneiros aí na sustentabilidade empresarial. Vamos falar de ESG? Bora? Bora! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Para e Ponto, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Beleza aí? Tudo em paz. E aí? Tamo nessa, né? Para mais tá uma? Bom. Vambora. Mas antes de começar mais um super papo aqui no nosso canal, quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário, compartilha com mais gente, assim mais pessoas têm acesso a esses super papos que a gente tem com convidado especial todas as quartas-feiras. E mais, hein, Flavião? Sabe da novidade ou não? Eu não. Estamos lá no Apoia-se. Verdade? Exatamente. Não Agora acredito. você que está aí na nossa audiência pode ser um apoiador do canal e com isso ainda ter benefícios exclusivos. Então clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto e vem com a gente nessa, vem ser um apoiador do canal. Chega de papo, vamos para o papo real agora, né, com o nosso convidado? Vamos falar de ESG, não? ESG, sustentabilidade, e hoje é um super convidado aí que é super especialista. Tem um cara que é especialista em ESG, é esse convidado aqui hoje, que também é escritor, né? Ele é palestrante e vai contar um monte de coisa aqui pra gente também, professor, empreendedor, tudo isso e muito mais, né, Ricardo Voltolini? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Enfim, conseguimos, né? A agenda permitiu, então estou muito feliz aqui. Espero que essa conversa renda aí. Nós que estamos muito honrados com isso, viu, Ricardo, te recebendo aqui. Mas antes de começar o nosso papo, eu quero voltar lá atrás um pouquinho no tempo. A gente estava até batendo um papo aqui antes, Ricardo, de o quanto você iniciou, né? Foi um dos precursores dessa agenda voltada para a sustentabilidade e agora também para o ESG aqui no Brasil. Onde você estava e por que isso começou na sua vida? Olha, essa é uma boa pergunta. A pergunta sobre a qual eu gosto de refletir de vez em quando, né? Eu tive uma primeira carreira profissional como jornalista, fiquei 7 anos em redações, né? Tá. Editora Abril, revistas, depois o Estado de São Paulo, depois Folha de São Paulo. E num dado momento eu entendi que a minha vida seria empreender, né? Estar numa redação já não me interessava ou desafiava tanto. E eu sabia que ao empreender eu ia escolher como trabalho uma causa. Isso sempre foi muito forte na minha vida pessoal. Trabalhar com algo que representasse uma causa, que não fosse só um ganha-pão, digamos assim, ou uma profissão que você exerce para ganhar, trocar o seu tempo de trabalho por dinheiro, mas que o resultado daquele trabalho promovesse algum tipo de mudança. A própria entrada no jornalismo tem muito a ver com isso. Eu acreditei profundamente durante anos da minha vida que a informação elevaria o nível de consciência de pessoas e isso era o que me movia a ser jornalista. E aí, um dos primeiros movimentos que eu fiz nesse sentido foi me envolver com o chamado terceiro setor. Era assim que chamava, é? O terceiro setor era um conjunto de organizações da sociedade civil que estava começando a explodir no Brasil, então estou falando de 1993, 94, a gente vinha, a Constituinte tinha a nova Constituição de 88, estimulava de novo a participação, depois de anos e anos em que a participação pública não era estimulada, pelo contrário, era censurada. De repente as organizações começam a crescer, aquilo vira um grande movimento, e eu estava, eu acho que na organização certa naquele momento. Eu era um jovem profissional com uma jovem empresa, querendo fazer algo que nem eu sabia direito qual era o nome, mas eu dava o nome de marketing institucional. Eu queria usar as ferramentas de marketing para promover ideias de transformação. Então eu usava o marketing na educação, usava o marketing no meio ambiente, usava o marketing na literatura, né? Eram paixões e eu achava que a ferramenta de marketing poderia ser útil. E aí foi o momento que eu caí numa dos primeiros clientes, foi o Senac de São Paulo, e aquele cliente, naquele momento, embarcou um pouco nas minhas ideias.
se eu posso dizer isso, né? Porque à época eu estava estudando o que estava acontecendo nos Estados Unidos e havia um movimento interessante lá que era de capacitar organizações do chamado terceiro setor para ferramentas de gestão. E aí eu entendi, eu estou nos dois lados do balcão. Eu entendo de ferramentas de gestão e também entendo de organizações. Esta ponte vai ser natural para mim. E aí começou a minha carreira como um especialista em terceiro setor. Aí, naturalmente, todas aquelas pessoas que criaram o movimento de responsabilidade social empresarial, que nasceu com o Instituto Ethos em 98, estavam ali, naquele cenário. Eu fui conhecendo as pessoas, fui me aproximando delas, e já nesta trajetória de terceiro setor, eu me descobri como alguém que poderia ampliar as pontes. E aí a minha primeira ponte foi um investimento social privado, porque eu também entendia da lógica da empresa, e entendi a lógica da organização. Então, mais uma ponte criada. E aí eu fui galgando, né? A evolução foi natural até do ponto de vista do conceito, como ele foi sendo trabalhado no Brasil. Terceiro setor, investimento social privado, responsabilidade social empresarial, sustentabilidade corporativa, até chegar nos dias atuais com o nome de ESG, né? Então, essa escalada é uma escalada de 25 anos, 25 anos em que eu sempre costumo dizer que quando tudo isso começou, o terreno era pedra, pó e areia, né? Eu até digo isso no meu livro. Não tinha muita, né? Não tinha uma carreira, né? Não existia alguém que começasse dizendo eu vou ser consultor em responsabilidade social empresarial e um dia vou chegar a ser consultor em ESG. Essas coisas foram acontecendo, né, com o tempo, com as mudanças de paradigmas na sociedade. Acho que essa não é uma discussão de empresa, é uma discussão de sociedade, e tudo isso foi crescendo. Então, é engraçado porque hoje eu vou em algumas empresas que as pessoas não são minhas contemporâneas, é óbvio, né? Estão começando agora há pouco tempo e sempre me perguntam, né? Poxa, mas quando você começou, eu costumo brincar e dizer, esta carreira que você tem hoje, quando eu comecei, nem sonhava com ela, não existia a perspectiva de, né? Então talvez tenha ajudado a criar este mercado no Brasil, hoje proporciona muitas pessoas viverem desta especialidade, né? Na minha época era sempre muito mais complicado. Olha, tá aberto o leque aí, Flavião. Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa. Inclusive vamos falar de ESG bastante hoje, né? Depois a gente divulga melhor o livro. Mas até para pegar esse teu gancho, porque ainda, nós trabalhamos na mesma área, então, e é o que a gente fala, a gente tenta falar para pessoas que já estão inseridos nesse contexto há tanto tempo como nós ou menos, que participaram disso tudo. Nesse período ainda teve Eco 92, e depois as várias COPs, teve um monte de coisa nesse arcabouço todo que ajudou a moldar isso tudo, né? Mas ainda, de fato, eu vou dizer assim, não é um assunto consolidado do ponto de vista de unanimidade, não é uma unanimidade. Ainda tem gente que duvida da importância das questões socioambientais para o desenvolvimento econômico, inclusive. A gente tem conversado bastante isso aqui, que tem gente que coloca isso em polos antagônicos, né? De que preservar o meio ambiente e a questão econômica são coisas divergentes e tudo mais. Mas de tudo que você falou, a gente chega hoje, em 2023, no ESG, que ainda gera um pouco... ESG é sustentabilidade? ESG é só uma métrica? Né? Enfim, hoje, como é que você, então, depois desse pacote todo de informações e de experiências que você teve, como é que você define o momento que a gente está? O que é o ESG, que a gente vai falar tanto? Bom, já que a gente está numa conversa cujo objetivo é tirar os mitos, né, as conversas, palavras difíceis, né, os conceitos muito complexos. A gente tentou adotar o termo aqui, caçadores de mitos, mas a gente achou que a gente ia sofrer alguma sanção. Então a gente falou, não, vamos por aqui. Eu acho que assim, eu costumo dizer que o ESG, ele é um fenômeno obviamente mais recente, né, mais contemporâneo. Só para a gente entender, é um termo criado pela organização, pela ONU, né,
no âmbito do Pacto Global, como uma provocação do ex-diretor-geral da ONU aos investidores, para que os investidores olhassem na hora de botar dinheiro em negócio também para as questões sociais e ambientais. É isso. Foi criado em 2004. Ficou 15 anos em letargia. Entrou numa caverna, lá o círculo dos investidores, e ali ficou sendo discutido por poucas pessoas, né? O mercado olhando com muita desconfiança, e alguns investidores achando, pô, essa ideia é legal, isso faz bem para o mundo, faz bem para as empresas. Aí a gente entra na pandemia, isto não é aleatório, né? No meio da pandemia, o ESG sai daquela caverna e começa a ser discutido nas empresas como um novo filtro de ativos empresariais, né? Então, vamos pensar o seguinte, é uma métrica, é a tradução para o mercado de investidores, né, de como a empresa está endereçando os seus desafios ambientais, sociais e de governança. Não tinha governança na história, entrou porque a gente sabe que nos anos 90 teve uma explosão de denúncias no mundo contra empresas que fraudavam balanços. Né? Lembra? Parmalat, Enron, né? Grandes companhias que fraudaram balanços, e aquilo virou uma grande discussão e um entendimento de que tão grave quanto destruir meio ambiente, prejudicar comunidades e pessoas, é mentir para sociedades inteiras. Né? Então, este negócio só acontece também por causa de duas fontes de pressão. Então é importante entender por que isso surge. Tem um movimento nos Estados Unidos chamado Business Roundtable, com 178 das maiores empresas do planeta que se reúne para discutir o capitalismo é legal, mas ele também tem um seu lado sombrio. Então vamos tentar resolver aquilo que o capitalismo não está resolvendo. Então, capitalismo é bom, gera riqueza, mas promove desigualdade. E aqui não é opinião, são dados, fatos, números, mostrando isso ao longo dos anos. Capitalismo gera produtos e soluções importantes para a vida contemporânea. Acho que ninguém quer abrir mão de remédio, medicamento, vacina. Isso tudo é o capitalismo, né? O investimento feito que promove a melhoria da qualidade de vida de todos nós, né? A vida útil, a expectativa de vida das pessoas está aumentando porque a medicina melhora, os investimentos melhoram. Mas claramente degrada recursos naturais e emite mais carbono do que a Terra é capaz de suportar. Então, essas 178 empresas têm um poder muito grande, porque até então quem criticava o capitalismo era quem estava fora do capitalismo, quem jogava pedra no telhado de vidro. E, de repente, os próprios capitalistas param para rever e pensam, a gente tem que mudar isso daqui. Não dá para continuar sendo assim. E aí essas ideias que já estavam ali, né, como a do ESG, acabam ganhando o protagonismo, a cena, e acabam sendo absorvidas como conceitos importantes. Então, no meio da pandemia, acho que todos nós vamos nos lembrar disso, né? É um momento que a gente começa a ouvir o ESG sendo falado, sendo comunicado, as empresas falando, todo mundo falando. O Larry Fink, da BlackRock, maior investidora de private equity do planeta, toma para si a discussão e vira porta-voz. O Paul Polman, ex-Unilever, passa a ser um grande porta-voz global. O assunto ganha relevância. Penso eu que por algumas razões. A primeira, nos vimos todos numa situação de tal vulnerabilidade que a gente passou a olhar para o futuro e imaginar, teremos futuro de verdade? Agora a gente passou
o Covid, mas eu acho que todos nós aqui, quando estávamos lá nas nossas casas, confinados, tivemos dúvidas sobre o futuro. Né? Muitos de nós tiveram dúvidas sobre se sobreviveríamos fisicamente àquela pandemia. E aí esse movimento todo toma força, ganha potência e vem com muita velocidade, entra de uma forma muito avassaladora, porque a ciência do clima hoje está dizendo muito claramente, lembra aquilo que eu dizia sobre o aquecimento global? Traz para mais perto os prazos. Não dá para 2100, não. Não, é 2030. Né? E outra coisa que ninguém leva muito em consideração, que além do fator científico, é o fator geracional. Né? Os millennials passaram a entrar e tomar o poder nas companhias. O milênio vem com um chip geracional que já é favorável a propósito antes do lucro, diversidade, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, mais empatia. Né? Isto tudo vem num chip geracional. E essa turma está hoje num cabo de guerra nas organizações. Ainda tem muito baby boomer, mas o milênio está chegando, e o milênio chega cobrando que as empresas sejam melhores para o mundo, e não que sejam as melhores do mundo. Isso vai mudando o jeito de pensar e vai trazendo à tona, não o ESG como sigla, não o ESG como uma ferramenta do mundo dos investidores, né? Porque eu acho até um nome bastante infeliz. Né? ESG me parece uma coisa apressada de alguém que não sabia como denominar, tinha um arquivo, botou, bom, não sei, tem questões ambientais, sociais, de governança, ESG. Para a gente, então, no Brasil, a gente tem que falar a sigla em inglês, explicar o que é, para falar alguma coisa em português. Né? No Brasil acabou ficando ASG ou ESG, né? Quando você vai no interior, o pessoal fala ESG. Então, ESG, né? Agora que está na moda. Então, veja, isto só tomou a força que tomou, e acho que quem está nos ouvindo vai compreender isso muito rapidamente, por uma única razão. O dono do dinheiro começou a valorizar. Aí muda. Certo. Né? Já que todos nós somos seres econômicos, todos nós vivemos ou trabalhando para empresas ou com empresas. Empresas fazem parte do nosso universo na medida em que os investidores começaram a olhar para o que antes não tinha importância como risco e passaram a considerar as chamadas informações não financeiras como risco para o negócio, aí a gente tem uma evolução muito rápida. Então, para aqueles saudosistas, né? Tem muito saudosista, não, quando a gente falava em sustentabilidade empresarial, era mais legítimo. Não, são os tempos. É só a gente entender. Eu não quero voltar àquele tempo por uma razão muito simples. Eu demorava muito mais tempo, gastava muito mais energia para convencer as empresas de que era importante. Agora eu gasto menos esse tempo. Né? Por quê? Porque as empresas já entenderam que isso é importante. Né? Todas. Aí é só. É claro, você está já falando de um grupo não tão. De um grupo seleto do ponto de vista de qualidade de empresas, de visão, de estrutura gerencial e etc, etc. Mas ainda um grupo de empresas, não dá mais para dizer reduzido, né? Mas assim, perto de um conjunto global, tem muita empresa ainda que não se adequou. Ou que não é nem se adequar, que não enxergou a importância da entrada nesse movimento. E aí, às vezes a gente enxerga alguma coisa assim, os prazos encurtaram de 2100 para 2050 para 2030 e dá aquela sensação, a eco-ansiedade, a eco e tudo mais. Então, até para tirar mais uma barreira de mitos. Né? As empresas que já estão dentro, já estão com esse propósito embutido dentro já das suas empresas. Você fala no seu livro que são raras as empresas que já nascem com o seu DNA ESG, com o seu DNA. Não é assim que funciona, né? Não é falar assim, eu nasci com isso. Não é por aí o negócio. Mentira, né? É mentira. É mentira. Mas aí eu tenho duas perguntas, então, numa só, que eu já enrolei bastante aí.
Para empresas que não entraram ainda, né, tem tempo. Aliás, não é só tempo. Elas estão fadadas ao esquecimento ou à falência, e elas precisam entrar, e como é que elas entram? Ou seja, está em tempo? Não, está no tempo de fazer isso. E a segunda coisa, quando você fala da questão geracional, você traz no teu livro um comentário dizendo que isso tudo requer, sobretudo, líderes éticos ecocêntricos, cuidadores com espírito estadista, e amor pela vida em todas as suas formas, etc, etc, etc. Uhum. Na minha opinião, o ESG, ou toda essa evolução até a chegada do ESG, de alguma forma até propicia aproximar as gerações. Por quê? Porque os millennials que chegaram aí, ou o pessoal que a gente fala que é jovem há menos tempo do que a gente, né? Uhum. Esse pessoal ainda não está nas linhas de frente, está chegando. Uhum. E, por outro lado, essas empresas todas que já estão nesse movimento já têm líderes mais maduros e maduras, enfim, pessoas que já estão lá, que tiveram e estão tendo que se adequar a um negócio que o carro está em movimento. Então, no final das contas, as experiências com as intenções tiveram que se aproximar. Então, você concorda com essas duas coisas? Primeiro, que todas as empresas precisam entrar independente do porte e tudo mais, que isso aí precisa acontecer, e que essas gerações estão se aproximando por conta disso, porque eu tenho que ter o idealismo das pessoas mais novas que estão chegando, com a experiência e com esse know-how das pessoas que estão aí há mais tempo? Eu concordo. A resposta para a tua primeira pergunta é sim, concordo, eu acho que sim. E aí a questão é muito menos por uma eventual pressão do mercado, porque, veja, você tem diferentes níveis, né? Se eu sou uma empresa de capital aberto, ok, é imprescindível você cobrado, se não tiver. Uhum. Se eu não sou uma empresa de capital aberto, mas eu sou uma empresa que promove grandes impactos e muito relacionada com mercados, eu vou ter que me preocupar com isso. Se eu sou uma empresa de capital fechado, familiar, mas eu quero olhar para a prosperidade, eu vou ter que me preocupar com isso, até chegar no nível da organização, uma cooperativa de crédito, por exemplo, que nem empresa é, mas ela atua sob uma lógica empresarial. Todas terão que incorporar. Mas não é o ESG, sim, é o raciocínio de que para ser perene nos próximos tempos, eu, empresa, teria que ser mais cuidadosa e respeitosa em relação às pessoas e ao meio ambiente, né? Porque essa não é uma discussão de empresa, é uma discussão civilizatória. É de como nós queremos viver nossa sociedade no século XXI. Segunda questão que você coloca. Eu acho que nós estamos em... Eu acho que é impossível a gente falar só em geração. Porque sempre vai ter gente que vai dizer, mas veja, essa nova geração, eles são rasos, são do mimimi, não tem empatia. Sempre vai ter alguém que vai identificar como traço geracional questões que vão na direção contrária ao que a gente chamaria de ESG. Eu prefiro falar em estágios de consciência. Eu acho que nós todos, seres humanos, estamos em estágios de consciência diferentes. E aí eu recorro talvez a um dos poucos pensadores que se deram ao trabalho de organizar o que seria isso, que é o Ken Wilber, um filósofo americano que está cada vez mais cultuado no mundo, né? Tem muitos seguidores dele, se hoje estão Raj Sisodia, né? Frederic Laloux, os livros estão sendo cada vez mais lidos, tal. O Ken Wilber fala em 4 estágios de consciência. O primeiro seria o egocêntrico, o primeiro estágio, mais primal. É quando a gente só se preocupa com a gente mesmo. A sobrevivência, base da pirâmide do Maslow, né? Estamos atrás da sobrevivência, é o meu mundo, né? Temos muitos egocêntricos patológicos hoje, aqui na cidade de São Paulo. A gente que nem sabe que tem gente em volta. Segundo estágio, o que ele chama de etnocêntrico. Eu já começo a me preocupar com a minha família, com o meu círculo mais básico. Terceiro estágio, mundocêntrico. É quando eu começo a olhar e ser um cidadão do mundo. Aí estão os que hoje estão discutindo a questão da sustentabilidade. Eu não estou olhando para o meu umbigo. Não estou olhando para a minha vidinha. Não estou olhando para se hoje eu vou comer arroz e feijão no almoço e à noite eu vou fazer um miojo para mim, né? Eu estou
me preocupando também com o outro. Eu estou sendo empático. Durante a pandemia, a gente viveu um lab muito interessante disso. Vocês devem ter amigos que se fecharam em si mesmos, só ficaram vendo Netflix, lendo, fazendo exercício físico. Teve um monte de gente que se preocupou com a família e com a comunidade mais próxima. E teve também um monte de gente que se preocupou com as pessoas no mundo todo, né? E que exercitou sua empatia de um modo mais amplo. É nesse estágio de consciência mundocêntrico que estamos todos nós que acreditamos nessa discussão. Isso ajuda a gente a pensar aqui que quando eu vou falar empresário, pequena empresa, você pode ter um mundocêntrico na pequena empresa e pode ter um egocêntrico na grande empresa, com um olhar só focado nas suas necessidades. Bom, voltamos à pandemia, né? A pandemia foi um exercício ótimo. Algumas empresas, aquelas que se notabilizaram e até ganharam muita reputação durante a pandemia, foram aquelas que, no auge da crise, botaram todos os seus colaboradores em home office para protegê-los. Não deixaram de pagar. Eu fiz isso com a minha colaboradora doméstica. Eu não deixei de pagar ela um único dia. E ela não foi trabalhar. Durante um ano. Eu, no meu âmbito. Empresas fizeram isso com fornecedores, com comunidades, apoiaram, e teve uma outra parcela que queria a volta ao trabalho urgente sob ameaça de demissão. Você lembra disso? Opa! Uns picaretas que Sim. falaram, olha, se não voltar a economia não vai girar, eu vou mandar 500 embora, hein? Tipo, eu vou pressionar. Egocêntricos, etnocêntricos no máximo, estão preocupados com a sua família, mas não com o outro. Né? Outro que se lasque. É isso. Estágios de consciência ajudam a pensar. Esses líderes que eu mencionei, empáticos, visionários, com espírito estadista, estão no estágio mundocêntrico. Estão olhando para o todo. Esses líderes são imprescindíveis. O meu primeiro livro, Conversas com Líderes Sustentáveis, 2010 eu escrevi ele e lancei em 2011. Eu achei 10 caras baby boomers mundocêntricos. Era mais difícil. Né? Aí você perguntava, por que é mais difícil? Porque esses caras também se formaram numa economia do século XX. E o olhar deles ainda é a economia do século XX. Fábio Barbosa, que é um mundocêntrico, né? E personagem do meu primeiro livro, disse um negócio ótimo, que serve para uma reflexão de quem está nos ouvindo. Há 3 razões, 3 motivos para uma empresa entrar na conversa da sustentabilidade. Primeiro, convicção, né? Mundocêntrico. Eu tenho a convicção de que o melhor a fazer é ser ético, transparente, empático, respeitoso ao outro, né? Nas suas diferentes formas e em relação ao meio ambiente. Quem entrou por convicção já entrou há bastante tempo, certo. Porque a conversa tem mais de 20 anos. Então, segundo estágio é o que ele chama de conveniência. Os 3 são Cs, 3 Cs. Convicção, conveniência. Eu entro porque o meu concorrente entrou, eu entro porque o meu investidor está me cobrando, eu entro porque eu não quero perder reputação, eu entro porque eu quero ter meu nome no Easy, porque aí vai contar uns pontinhos a mais, e aí eu vou poder fazer negócios melhores e vou ganhar mais dinheiro. No final das contas, a equação sempre fecha com mais dinheiro. Entendeu? Eu faço tudo isso para, no final, ganhar mais dinheiro. E a terceira que ele criou agora no período pandêmico, que é o constrangimento. O SG tem muita empresa que entra por constrangimento. Vou dar um exemplo nosso lá. Nós somos uma consultoria. Há anos que a gente trabalha apoiando empresas na criação de estratégias de sustentabilidade empresarial. Durante a pandemia, a gente fez, 5 vezes mais estratégias de ESG do que em 10 anos. Olha. Caramba. Aí você fala, bom,
teve uma onda de convicção, né? Não. A maioria chegava dizendo assim, ó, eu sou fornecedor do Boticário. O Boticário falou, se eu não tiver uma estratégia, os caras me limam. Tem que me tiram. Nessa. Me ajuda aí, meu amigo. Eu não sei nem como é que eu começo. E muita gente que está entrando no ESG, essa é uma conversa que poucos consultores dirão, e eu vou dizer com todas as letras. Estão entrando para fazer o mínimo. E não para fazer o máximo. Estão entrando para ficar naquela régua da média para baixo. A maioria dos consultores não dirá isso porque acha que isso queima o filme, né? Ou acha que isso vai desanimar. Eu estou olhando a realidade como ela é. E o meu papel é provocar a mudança da realidade. Então, quando uma empresa me procura querendo fazer o mínimo, eu tento entregar ela mais do que ela está procurando, né? Como? Mostrando para ela todos os benefícios, porque a rigor ela está querendo saber quais são os benefícios que ela vai ter. Mas, principalmente, eu tento provocá-la a entender o que é ser uma empresa melhor para o mundo, né? Não a melhor do mundo. Eu acho que são essas empresas, isso eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou dizer aqui para você. Eu já falo isso há muitos anos. Acho que ainda não se confirmou o que eu disse, mas tudo bem, vai se confirmar em algum momento. Essas empresas que não aderirem a este jeito diferente de pensar e fazer negócio vão simplesmente desaparecer nos próximos anos. E vão desaparecer por uma questão muito simples. Vão ser percebidas como desnecessárias à sociedade. Só isso. As sociedades serão muito mais rígidas e cobradoras de posições melhores das empresas, né? E eu não estou falando só de marca, porque essa é uma conversa que interessa muito aos profissionais de marketing, às vezes. Não, como eu melhoro a minha reputação para que isso impacte na minha marca. Acho legal ter essa preocupação, mas eu estou preocupado mais ou menos com o que aconteceu no passado com empresas como Xerox, Olivetti, né? Que não entenderam determinadas demandas. As demandas eram tecnológicas na época. Elas desapareceram. As demandas agora não serão só tecnológicas, também tecnológicas, mas também comportamentais. Então, acho que a tua pergunta é muito interessante porque ela promove todo esse debate que eu fiz aqui agora, de entender, né, quando você ouve lá, nos Estados Unidos tem uma onda anti-ESG. Eu aprendi muito cedo na faculdade de jornalismo, quando há uma onda anti alguma coisa que é legal, primeiro tente entender que defesa de interesse está por trás. Quando você olha, você fala, entendi. Faz todo sentido quando você vê que quem defende, ou os protagonistas da onda anti-ESG nos Estados Unidos, são quem? Os democratas ou os republicanos? Bingo, os republicanos. Mais um bingo, seria porque eles governam os estados produtores de petróleo? Bingo. Né? Então já deu para entender por que essa discussão. Eles estão querendo puxar a corda no sentido contrário. E conseguem, porque ainda tem poder econômico. Claro. O Larry Fink deu 2 passos para trás, com medo de perder o dinheiro desses estados. Agora, vamos combinar, tudo que é legal para a humanidade, independentemente de obstáculo, avança, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. E eu vou te passar a palavra, mas você vai falar assim, vendo por um outro lado, se tem alguém se manifestando contra, é sinal de que isso está incomodando muito, né? A ponto de gerar esse tipo de... Então é sinal de que você está indo no caminho certo, falando sobre esse assunto. Vamos lá. E aí que eu quero trazer exatamente, Ricardo, que a gente ficou claro, né, o papel da empresa e como elas estão se comportando. Mas eu quero trazer para a sociedade, até porque você falou que vai chegar um momento que a sociedade vai cobrar, né? E se a empresa não tiver incluída aí nesse cenário, ela não vai existir. Mas em que estágio da sociedade de conscientização a gente está? Porque agora que a gente começou o canal há alguns meses, a gente vê, assim, na minha opinião, se me corrija se eu estiver pessimista, é que a maioria da sociedade ainda é egocêntrica. Por que eu digo isso, né? Tem muita gente que ainda fala que... Tem o perfil do cara que fala que é mimimi, tem o perfil que fala, não, mas o mundo sempre vai acabar, já acabou várias vezes, destruiu dinossauros, outras espécies, então é natural que tem que deixar acabar, depois se renova.
tem outros negacionistas, né? E pessoas que até falam, poxa, é legal essa agenda, desde que eu não tenha que parar de consumir essa marca porque eu gosto dela. Sim. Ou desde que eu não tenha que mudar um hábito que eu tenho diário, né? Em que pé a gente está em situação disso? E quem acaba sendo o principal agente, né, que vai mudar esse cenário? É a educação? São as próprias empresas, de repente? Como que você está enxergando isso? Essa é uma pergunta de resposta muito complexa, muito difícil. Tá? Não sei se eu tenho a resposta para ela. Na verdade, eu estudo consumo consciente há 20 anos. Eu fui um dos primeiros a apostar muito na ideia. E o que a gente observou em 20 anos? O consumo consciente cresce num nível lento e arrastado. Então, assim, depositar a expectativa da mudança apenas no consumidor me parece uma aposta exagerada. E aí, por essa razão que eu acabei de dizer, estamos em estágios de consciência diferentes e você notou bem, a humanidade, né, tá mais no egocêntrico e no etnocêntrico. Né? Eu vou no máximo na minha família e meu círculo. Mas é óbvio também que uma educação melhor, né, o que eu quero dizer é que não é uma discussão só cognitiva. Tá? Se fosse, a gente poderia partir do princípio de que todo mundo tem escolaridade alta, adere rápido, não é. E bem longe Todos disso. nós conhecemos casos de pessoa que era pós-doutorado na Sorbonne e joga o lixo na rua, né? Ou trata mal uma empregada doméstica, né? Ou é preconceituoso. Então, nós estamos falando mesmo de nível de consciência. Isso não se altera de uma forma tão rápida, né? Mas por que eu acho que a educação é uma ferramenta? Porque já há um germezinho nas novas gerações de abertura para essas discussões. Há uma abertura, né? Não quer dizer que todos os jovens da geração Z sejam pessoas, por exemplo, que praticam um consumo consciente. Tem uma pesquisa recente até, mostrando, uma pesquisa internacional, mostrando que os jovens estão muito mais sensíveis às questões ambientais e de diversidade, mas também estão consumindo mais marcas. Estão também bastante consumistas ainda e não estão querendo abrir mão desse consumo. Estão querendo, talvez, que as marcas impactem menos, né, para eles sentirem menos culpa na hora de consumir. Torcendo, se adapta aí, marca querida, né, para continuar com você. Pois é, para eu continuar consumindo. Mas veja, nós estamos num momento que é interessante notar, se a gente tiver educação básica de qualidade, por exemplo, se a gente tiver conteúdos de sustentabilidade na grade curricular desde a infância, como é em alguns países europeus, na Europa, a gente teve vários saltos, alguns quânticos mesmo, assim, rápidos e profundos, de mudança de consciência da sociedade. Eles normalmente têm a ver com educação, têm a ver com regulação, né? Então, quando você puxa a regulação para cima, né, exige que as pessoas reflitam mais. Por que eu não posso levar uma embalagem no supermercado? Né? Por quê? A regulação não me permite, mas por quê? O que está por trás disso? E aí as pessoas vão refletindo e vendo o que é importante. Mas eu acho que a educação tem um papel, não diria que é um papel de 100% nessa história, eu acho que a mudança do estágio de consciência vai dependendo das experiências que as pessoas vivem e também dos lugares onde as pessoas estão. Isso é importante. Então vou dar um exemplo que acho que todo mundo que está nos ouvindo vai entender. Quando eu olho para recursos, uma coisa é eu nascer num lugar, Brasil, em que há meio que um imaginário coletivo, hoje vemos que falso, de que aqui os recursos nunca vão acabar, os recursos naturais. Eu aprendi na minha escola, com a minha professora, que a água nunca acabaria no Brasil. Bom, não é o que a gente está vendo nas principais cidades brasileiras hoje. Outra coisa completamente diferente é nascer no Japão, em que há escassez de recursos naturais. Lá, na família, já as crianças são educadas a não desperdiçar um grão de feijão.
1 grão de arroz. Aliás, tem uma expressão que não tem tradução, chama motanai, que é uma expressão japonesa, que é o pai brada e bate na mesa e grita motanai quando uma criança deixa algo no prato. É antiético deixar algo no prato. Aqui, basta você ir num final de semana, não é uma experiência que eu recomendo, eu tenho fugido disso, mas a quem goste, vá a um shopping center, numa praça de alimentação, num domingo, e você vai ver a esbórnia, né? Então, a mamãe, papai, 3 filhinhos, um de 12, um de 10, um de 8. Mamãe vai numa fast food e compra o kit máximo para os 3, né? 2 tinha dado para os 3, mas vai um monte de coisa embora. O pequenininho dá 2 dentadas, 2 batatinhas, deixa tudo ali. Todo aquele resto, aquilo é resto. É para o lixo. E sabe quem alimenta aquele lixo? O sem-teto de São Paulo, ele se alimenta disso. Ele vai nos lixos e cata comida que foi jogada no mesmo dia, né? Então, veja, é diferente, depende da tua cultura. Hoje, para um europeu, né, não há abundância de recursos naturais na Europa. Não há. Eles estão vivendo com escassez. Aprende a valorizar mais. Quando a gente vive na abundância, a gente valoriza menos culturalmente. Então, além dos 4 níveis, né, de estágio de consciência, tem também essas nuances regionais, locais, que impactam muito. E acho que isso explica, em grande medida, porque a gente está mais atrasado em relação ao mundo no aspecto consciência de consumo, né? A gente usa menos do que os europeus o ato de consumo como um ato político. O europeu pune muito a marca que destrói o meio ambiente. Ele pune não comprando, pune falando mal. No Brasil, esse ato de punir ainda não é tão claro. E falando em sociedade, é possível a gente se livrar da polarização quando o tema é sustentabilidade? Porque a gente tem visto também que, quem fala disso é esquerdinha, é socialista, né? Isso é uma coisa que não dá para... A gente não vai conseguir dissociar, ou tem países também que já conseguem falar isso de uma maneira equilibrada entre os dois lados, digamos assim? Aí eu acho que a educação pesa mais nessa conversa, eu acho. Há polarizações no mundo todo. Isso é um fato. O Brasil é mais um dos países que está vivendo um momento de polarização, com uma exceção que merece destaque, né? Que é a questão do ódio. O ódio é uma novidade para nós. A gente sempre teve polarizações, mas a gente sempre também foi, né? Não tinha aquela coisa norte contra sul, né? Não tinha, não era comum no Brasil. Nos últimos 15 anos, a gente tem observado crescentemente essa polarização movida a ódio. Na Europa, eu acho que também tem a polarização, mas, por exemplo, é mais difícil você ter um movimento negacionista na Europa orientado por fanatismos de fake news, por exemplo. Muito mais raro você encontrar alguém na Europa que acredite que a Terra não é redonda. Mais difícil. Porque aí tem mais educação também, tem mais escola, né? Aprendeu na escola. Então já tem uma cultura de ciência mais desenvolvida, uma educação de melhor qualidade, você vai ver menos esse tipo de coisa. Agora, eu acho muito difícil a gente separar a discussão de sustentabilidade da polarização. A polarização será criada por diferentes finalidades. Eu dei o exemplo, republicanos democratas. Sim. Claramente, o que está por trás? Interesse econômico. Nenhuma novidade, né? É o que move o mundo, mas você pensar numa sociedade como a americana, é o que move os americanos, né? É isso, né? Interesse econômico. Então, em nome de um interesse econômico meu, eu vou contrariar a sua tese, né? Para dizer, você está errado, olha, não vai, energia renovável, não precisa não. Não, é petróleo mesmo. Esses caras estão malucos. Petróleo é que move o mundo, petróleo gera desenvolvimento. Move o mundo, gera desenvolvimento, mas para aí, né? Só que destrói o meio ambiente, que emite carbono. Né? A gente está vivendo uma discussão agora no Brasil, aqui, nesse momento, localizada. Né? A gente estava discutindo nesse momento, num programa aqui. Nesse momento, tem toda uma agenda que foi colocada 4 meses, o primeiro retrocesso já. Aí você começa a olhar e falar, caramba,
as forças políticas no Brasil, sempre vai ter alguém puxando a corda no sentido contrário. Quando você acha, não dá mais, a agenda ambiental é global. Agora vai. Aí tem alguém que vem e puxa a corda. Aí quando você vai olhar, quais são os interesses que estão por trás? Interesse de burlar a lei ambiental. A lei ambiental no Brasil é uma das melhores e mais sofisticadas do mundo. O problema dela está, como quase tudo no Brasil, a aplicação dela. Tem uns que acham que devem ser objetos de lei, outros que acham que a lei não pegou, não é para mim, é só para você, mas não é para mim. Né? A questão básica é o que está por trás. Eu quero eliminar todos os limites que ela cria para eu poder produzir mais numa determinada terra e ganhar mais dinheiro. No final das contas, o ganhar mais dinheiro está sempre presente. O interesse econômico está sempre ali e ele é o que puxa a corda no sentido contrário. Por isso que a discussão, quando alguém está discutindo vamos manter a floresta em pé na Amazônia, vai ter um grupo de pessoas que vai dizer um monte de esquerda, comunista, né? Não, é uma ideia que me parece bem razoável, até do ponto de vista econômico. A floresta em pé vale muito mais dinheiro do que a floresta derrubada. A questão é que a floresta derrubada interessa a uns poucos que têm poder político e usam o poder político a seu interesse. Então, veja, é uma discussão importante essa, porque a gente está no meio dela, né? E nunca vai ser unânime, né? Só para fechar aqui, eu lembro de um cara falando na internet, até quando forem matar o último panda existente no mundo, vai ter alguém que falar que não, era melhor matar mesmo, porque vai justificar ainda. O panda estava atrapalhando, né? O desenvolvimento. Mas aí eu acho que entra a questão da gente trazer a questão econômica para dentro da coisa. É o ESG em si, é o olhar do mercado financeiro para essas questões socioambientais que já se discute há tantos anos, não é isso? Exatamente. E eu acho que a grande virada, porque quando você traz a questão empresarial, a sensação às vezes é que as empresas pioneiras e que já estão com esse propósito, elas têm que romper uma barreira tão grande que no final das contas ou podem até cansar ou vão romper e enfim, nadar de braçada nessa história, que é a nossa torcida no final das contas. Né? Mas trazer a discussão econômica, porque você vê que mesmo que a gente fala assim, o que está contrário ao ESG, o desenvolvimento sustentável, ou qualquer coisa que seja, que importa o nome, os interesses econômicos. Então, em que ponto que a gente está, ou que as empresas estão, de já lucrar ou de já aumentar a sua rentabilidade, ou de já colher os frutos com essas novas, com essa nova forma de fazer mercado, de fazer negócio, etc. Porque, no meu ponto de vista, esse é um ponto de virada importante, até do ponto de vista de marketing que você falou lá no início. Sim. Que é mostrar o seguinte, hoje a gente tem a percepção clara de que a floresta em pé é mais lucrativa. Do que ponto de vista do lucro imediato de você... tem números mostrando isso. Exatamente. Dados, números, pesquisas. Então, quando você corta a árvore, é claro que você vai vender aquela árvore, aquela madeira e vai ganhar um dinheiro, mas a conta é, no longo prazo, o quanto aquela floresta em pé vai trazer de... O quanto as empresas já estão conseguindo demonstrar que embutir questões sociais... questões ecocêntricas, questões mundocêntricas, e já traz retorno e para servir de exemplo para as outras empresas que não entraram nessa ainda, porque essa é uma eu acho que tem muitos dados, tem muitos dados comprovando isso. Um dado que eu gosto muito de usar nas minhas palestras é um dado para mim imbatível. Quando você pega o painel de evolução do ISE Bovespa, sim, que é um dado bem de mercado, né? Empresa de capital aberto, você tem uma carteira de empresas chamada ISE, né? Que tem empresas vistas como mais sustentáveis. Pois bem, isso nós estamos falando desde 2006, que foram criadas. Acho que é 2006. Tem um painel que mostra a evolução do valor ao longo dos anos das empresas ISE e das empresas convencionais. A valorização das empresas ISE é 69% a mais. Isso é um dado muito claro, muito objetivo
Não tem como contestar. Mas há outros dados que mostram também. Mas a questão não é o que é contestável. A questão é que sempre há alguém que vai achar que não precisaria fazer isso, baseado ou orientado por uma visão econômica do século passado. Qual a visão do século passado? Reduzir o máximo de custo, ganhar a maior margem possível no curto espaço de tempo. Isso daqui não combina com sustentabilidade, esse tripé. Certo. Então, quem acredita nisso e que se sente devedor da confiança dos investidores vai fazer isso. Então, eu costumo dar um exemplo, eu não gosto de citar o nome da empresa, né, por razões óbvias. Mas tem uma empresa no mercado brasileiro hoje que o presidente vai aos jornais para falar e você tem a impressão, quando você olha, que o cara é ESG desde criancinha. Não é. Não é porque eu conheço a empresa. Né? Conheço bem de dentro. Nunca foi. Aí o que aconteceu no cérebro daquele indivíduo em 3 anos que ele passou a ser o cara mais convicto no tema? É que ele está conseguindo enxergar dinheiro. Né? Então, a empresa emite lá os Sustainable Bonds, os Linked Bonds, e transforma a dívida em prêmio. Aí o cara volta para o acionista e diz, olha só nessa dívida aqui eu estou com um prêmio que vai gerar 120 milhões de reais. Todo mundo aplaude lá, todo mundo acha legal, os acionistas também acham legal, ele usa uma ferramenta de mercado. Mas veja, o que talvez falte a esse cara? O chamado ODS 0. Já ouviu falar do ODS 0? Não. Tem 17, não tem? Sim. Uhum. Esse todo mundo conhece. Sim. É uma agenda objetiva com 17 grandes temas para a humanidade resolver até 2030. E se não resolver, jamais teremos um desenvolvimento sustentável. Tem fome, tem água, tem energia, está tudo ali. Né? O que é o ODS 0? É a mudança que eu tenho que fazer na minha consciência para poder trabalhar para estes 17 ODS. O que eu quero dizer é que este cara, o presidente desta empresa, que é tida como exemplo de sustentabilidade, usa todo o ferramental disponível de ESG, está nos melhores índices, mas falta consciência. Está fazendo lembra dos 3 estágios? Convicção? Não, eu estou dizendo que não porque eu conheço essa empresa 3 anos atrás. Então não era convicção há 3 anos, mudou? Virou convicto? Não. Conveniência. É conveniente ser e parecer ser. Aí o cara pensa, bom, se eu já estou parecendo, eu vou ser mesmo. Está tudo certo, é só fazer isso, né? Já tem aqui uma tecnologia que garante redução de impactos, eu estou bem aqui, diversidade eu estou ótimo, né? Tem mulheres trabalhando no C-Level, tem negros. Estamos bem nos índices? Acelera aí. O cara vê valor econômico financeiro. Nenhum problema em ver valor econômico financeiro. Claro, deixa eu deixar claro isso. Claro. Não vai parecer que, no mundo que a gente está vivendo, vai parecer que eu me oponho a essa ideia. Não me oponho. Não. Acho que uma empresa deve gerar valor econômico financeiro. É que a minha experiência de 25 anos, de ter trabalhado com mais de 350 empresas, eu nunca vi cultura de sustentabilidade /ESG agora prosperar numa empresa que não tivesse alto índice de qualidade humana, que não tivesse uma cultura orientada por valores, que não tivesse desenvolvimento de pessoas, o olhar voltado para o outro. O que acontece, isso é muito comum, a empresa é altamente listada, está nos índices, mas quando você entra na empresa, você fala, onde está o ESG? Eu quero encontrar nas relações e eu não vejo. Eu quero ver na saúde mental das pessoas e eu não vejo, porque não está na cultura. Exemplo clássico e recente, lojas americanas. Uhum. Esse é um exemplo
imbatível para a tese que eu estou acabando de dizer. 12º lugar no Easy Bovespa, ou Easy B3 agora, não é mais Bovespa. Portanto, passa por crivos rigorosos de análise. Exemplo de diversidade. Todos os ratings de diversidade, aparecia o caso lá. Aí você olha e fala, por que essa empresa devia bilhões? O que estava acontecendo ali? Aí aquela história de não há empresa sustentável sem liderança sustentável. É um grave deslize de G, mas pouca gente olhou que o pior impacto é o de S. Aí quando você vai olhar a história do trio criador da empresa, você vai ver na história dele sempre, em todas as companhias, o atraso no pagamento de fornecedores é uma prática. Né? Eu falo, irmão, tudo bem, a gente também pode atrasar. Não, eu não atraso o pagamento da minha empregada doméstica. Não atraso. Não atraso a remuneração dos meus 20 colaboradores na Ideia Sustentável. Nunca. Posso perder dinheiro, mas não atraso. Né? Por quê? Eles ganham menos do que eu, acho que é justo que eles recebam no dia para pagar suas despesas, seu supermercado. Sabe o que acontece ali? Qual é a tese? A tese é eu não pago e alavanco no banco. Significa que eu jogo o dinheiro que eu não paguei no mercado financeiro. A primeira vez que eu soube dessa história foi uma vez que um pequeno fornecedor um pequeno mercado de bebidas me contou qual era a prática da empresa dos nossos amigos à época. A época mudou muito agora, tá? Mudou muito, a nova geração está mudando tudo. Porque percebeu que isso não era legal, né? Qual era a prática? Eu pego o seu dinheiro, mínimo, você vende as minhas cervejas, eu pego o seu dinheiro, jogo no mercado financeiro e ganho dinheiro em cima disso, né? Por isso, uma visão de capitalismo muito orientada pelo dinheiro fazendo dinheiro, a especulação financeira. Então, veja, faz sentido isso? Será que as pessoas estão querendo isso? A gente viu pela repercussão, né? Eu não lembro de ter visto uma única pessoa no Brasil defender as americanas. Não lembro. Não sei se vocês viram. Mas também o assunto meio que repercutiu e depois, né? Todo mundo continuou. Mas a empresa perdeu valor, né? Sim, perdeu valor, sem dúvida. Acabou sobrando para funcionários, como sempre sobra. Né? Acabou sobrando até para o mercado como um todo. Para o mercado como um todo. Empréstimo, crédito. Mas ali acho que feriu um princípio de governança importante, né, que é o da transparência. Né? Vale dizer também, né, isso também pouca gente falou, aquele balanço foi auditado por uma Big Four. Passou por uma Big Four um rombo de mais de 40 bilhões. Passou. Difícil de entender que alguém cometa um erro tão drástico. Né? Toda a história muito mal contada, toda a história muito mal desenvolvida, e é sempre aquilo, né? Bom, são bilionários, vai lá e tira o dinheiro do bolso, vai lá e resolve o assunto. Eu não vi esse movimento. É sempre protelar, botar advogados na discussão. Como entraram os americanos, eles estão mais preocupados, porque os Estados Unidos não brincam com isso. Perderam dinheiro lá, eles vão cobrar e vão cobrar pesado. Né? Mas veja, é um deslize de G com impacto em S que é difícil de aceitar. Mas isso é um modelo de uma empresa melhor para o mundo? Claramente não é. Claramente o que eu mais ouvi foi, não é este tipo de empresa que aceitaremos mais. Né? Não é. E eu acho que é essa mudança de consciência que a gente, no final das contas, tem percebido, se não evoluindo nessa velocidade que a gente espera, como você mesmo disse, né, que é a questão educacional e a questão da percepção e tudo mais, mas só o alento de você já ver isso aí sendo discutido. Você falou o exemplo das americanas. A gente falou recentemente sobre o caso de racismo que o Vinícius Júnior sofreu, a repercussão que isso daí... Eu acho que a pessoa que foi para o estádio achando normal fazer aquele tipo de ofensa, não imaginava
que o mundo inteiro olharia de volta e falaria, peraí, eu não quero mais isso, né? Então, assim, esse ponto de consciência, que aí no final das contas a gente fala que espalha para o mundo, mas começa olhando para dentro, né? Esse ano tem sido ótimo do ponto de vista de laboratório, né? A gente teve o caso das vinícolas, diz respeito a direitos humanos. Também não é? A gente teve a gente quando descobriu a quantidade de índios que tinham morrido e Yanomamis por causa da exploração de mineradoras fajutas ilegais, foi chocante. Foi chocante. Eu juro para você, eu fiquei muito chocado de ver aquelas imagens de índio parecendo aquela população da Etiópia nos anos 80 e 90, né? Esquálidos. É triste ver, porque isso está no nosso mundo, é aqui, são nossos irmãos. Eles estão aqui, estão no nosso país. Eles não são menos importantes do que nós, não são menos cidadãos, não são seres humanos de segunda, terceira ou quarta categoria. É esse entendimento que eu falo que é estágio de consciência. É o mundocentrismo, né? Se eu sou mundocêntrico, eu não me preocupo só com o que está aqui perto. O Vini Júnior, ele não está perto. Ele não está aqui. Mas eu estou solidário, eu estou com ele. Por quê? Porque eu estou vendo... Aqui no Brasil, não sei se vocês lembram também, no meio da pandemia, acho que foi 2020 ou 21, eu acho que é 21. A gente teve um episódio de um cidadão negro que foi espancado até a morte nas unidades de um supermercado importante do Brasil. Dúvida. Ele apanhou até morrer. Vocês lembram? As imagens foram chocantes. Eram 2 caras batendo no cara, uma senhora que trabalhava no supermercado apenas olhando, assim, tipo... E ainda meio que encorajando, né? Tipo, isso, larga o pau aí, mesmo no cara, porque o cara estava aqui. Descobriu-se depois que o cara tinha algum problema mental, ele estava... arruaçando, mas enfim, não justifica bater no cara até matar. Aí quando você vai ver, você fala, bom, isso provocou uma polêmica grande, até o Lewis, o piloto, fez uma foto erguendo o braço, né, em homenagem ao cara que tinha sido morto. Aí alguém lembrou um negócio, que nessa mesma rede de supermercados, um vigia, 1 ano antes, tinha atirado num cachorro. Isso. Aí você fala, bom, nós estamos vivendo num mundo que atirar num cachorro também não é normal. Matar um ser vivo não vai passar em branco. E não adianta a empresa dizer eu não tenho nenhuma responsabilidade. Aconteceu aqui, olha, dentro. Você devia ter treinado melhor. É a mesma coisa. As vinícolas... esse ano, né? Caso de racismo com uma moça agora também. Teve o caso da Zara também, né? Com aquela delegada... Né? Assim, era uma estratégia, né? Acho que foi em Recife, né? Era uma estratégia da empresa. Sempre que entrar na loja, uma pessoa negra, ou trajando roupas que aparentam a sua condição social baixa, vêm os vigias e ficam seguindo. Foram encher o saco de uma mulher negra que era delegada, ela deu voz de prisão na hora, prendeu os caras por racismo. Como que isso pode estar na orientação? Isso vai impactar a empresa, amigo. É claro que vai impactar. É claro que isso vai manchar. Hoje não existe mais essa história de eu não tenho responsabilidade por uma empresa terceirizada. As vinícolas pagaram um preço alto, não de multa, porque a multa foi baixa, foi 7 milhões, muito pouco. Mas pagou um preço alto de reputação. Total. Com um adicional que eu acho que é importante destacar. Aquelas empresas ali levam o nome das famílias. O cara vai gritar na rua contra o nome da sua família. Né? Não é o nome de uma empresa sem face, né? Anônima, não. É a sua família, é o lugar onde você construiu o seu negócio. Então eu acho que a gente está, pelo menos agora, a reação a isso. No passado não havia reação. Né? Esses episódios todos teriam passado sem muito questionamento público. Agora há. E muita gente... Vou dar um outro exemplo também. A diretora de um banco, um desses bancos modernos, deu uma entrevista para o Roda Viva e fez uma menção não muito bacana sobre o fato de não ter muitas pessoas negras trabalhando no banco. No dia seguinte teve um impacto em gente cortando a conta corrente ali. Aí você olha e fala, só negros? Não, brancos também, aliados da causa. Então, veja, o mundo está caminhando, né? Então eu penso que a gente evolui.
Talvez não evolua no ritmo que seria necessário, mas a gente evolui e hoje já há constrangimento em relação a isso, né? Há constrangimento hoje. Um outro dia também teve uma torcida aqui, um jogo, um clássico do futebol de São Paulo, uma torcida canta um canto homofóbico em relação a outra torcida, o juiz para o jogo. Acabou. Ó. Para o jogo, fica todo mundo parado. Vão calar a boca ou não? Ou não vai seguir o jogo? Aí, não, vamos calar a boca, é melhor. É uma forma de educar, né? Uma forma da gente não naturalizar, não normalizar coisas que não podem ser mais normalizadas. Hoje, quando eu vejo episódios da escolinha do professor Raimundo ou dos Trapalhões, eu vejo como o preconceito era naturalizado nos anos 80 e nos anos 90. Hoje aquelas piadas simplesmente não têm graça mais. É difícil rir de uma piada que fere uma pessoa negra, né, que violenta uma minoria. É difícil rir. Eu já tive também os momentos, eu achava divertido isso nos anos 80 e 90, e nós todos achávamos divertido. O próprio Mussum, que era o objeto, né, nos Trapalhões da crítica do bullying, né, do bullying racial, ele achava normal, ele achava tudo bem, ele entrava na brincadeira, né? Mas, na verdade, entrar na brincadeira era só um jeito de não sofrer, né? Não dá muito pano para manga. Eu acho que isso está acontecendo e vai acontecer também com aquela questão que você mencionou do consumo. A gente vai começar a olhar e falar, não quero mais consumir essa marca aqui. Não dá, ela é comprometida com isso, não tem valores, não quero. Eu vou escolher a outra. Eu posso escolher, entendeu? Eu tenho marcas, eu posso escolher uma e premiar a que tem, né? Tomara, né, Flavião? Agora, para a gente terminar aqui, Ricardo, eu queria fazer um exercício com você. O que você diria, então, para quem, de repente, comprou a nossa ideia, como aquela primeira empresa que comprou a sua ideia lá no começo da sua carreira? Por onde ela começa? Então, dois tipos de pessoas, entre aspas, né? Um cidadão, um civil, como que ele começa a ter essa vida mais sustentável? E para uma empresa interessada, qual que seria o primeiro passo também? Acho que tem um passo a passo óbvio, né? Que eu falaria, como eu falo para qualquer empresa que nos procura na ideia sustentável, que é identificar os temas mais importantes de E, de S e de G, que o mercado dá o nome de materiais, e são materiais porque eles podem gerar um impacto negativo do ponto de vista operacional, financeiro e reputacional, identificar claramente eles todos, criar planos de ação com ações muito claras, metas, métricas, objetivos, e é para que você possa gerenciar a evolução, né? Então, se todo mundo hoje vive o dilema de reduzir carbono da operação, tem que ter meta, tem que ter ação, não é só um exercício de intenção, né? Então, sair das intenções e ir para o gerenciamento, para a gestão. Ter compromissos públicos é legal, escolhe 3, 4, 5 temas, comunica ao seu público, aos seus stakeholders, que a empresa está compromissada com aqueles temas. Integrar os fóruns de discussão desses temas, apresentando o que está fazendo. Se for possível, relatar, criar alguma forma de relato ou reporte daquilo para os seus públicos de interesse, não importa o porte da empresa. Adotar, na linha do S, eu gosto sempre de uma causa, que seja uma causa para além do negócio, apenas porque você está olhando para a tua sociedade, a tua comunidade, identificou algo a fazer e contribuir com aquela sociedade. Mas, principalmente, eu acho que é uma pergunta, agora menos óbvio que eu vou dizer, mas eu acho que é um momento de reflexão de quem está nos ouvindo, que pode servir também para por que você está querendo entrar nessa carreira? Né? Eu posso fazer a mesma pergunta, como eu faço. Por que você está querendo fazer ESG? Me conta aí. Né? Normalmente, eu faço isso como exercício. Vem lá um monte de respostas, algumas prontas, né? Clichêsões, tal, que o cara viu no jornal, porque eu queria contribuir para a perenidade. Não, sai do texto decorado, lá no fundo, lá busca. Qual é a convicção que está aí dentro? O que você quer, no fundo? Né? Se for só alguma coisa muito
quero desenvolver um plano de ação porque alguém está me cobrando, o meu fornecedor está me cobrando, o mercado está me cobrando, o meu colaborador está ameaçando ir embora se eu não tiver uma política de diversidade. Se for só isso, você está só reagindo, está tudo certo, legal, reaja. E aí reage bem, né? Faz isso tudo que eu falei, step by step, né? Agora, no fundo, começa a discutir uma questão que eu acho que tem a ver com uma palavra muito desgastada, que é propósito. Essa palavra está desgastada. Ela foi muito usada nos últimos anos, mal usada, em contextos ruins e sem uma compreensão clara do que ela significa. Propósito acabou virando no Brasil uma substituição da velha visão. Né? No passado era visão, missão, valores. Aí o propósito chegou como para substituir a visão. Ainda é muito texto para pendurar em quadro. A minha questão é, a empresa precisa descobrir por que ela realmente faz diferença nesse mundo. Isso é importante. Por que ela é realmente importante? Ela é só um jeito de ganhar dinheiro para uma família, né? Ou ela realmente tem uma proposta de fazer a diferença? E quando ela entender profundamente qual é essa diferença que ela quer fazer, ela vai descobrir aquilo que os pesquisadores já descobriram quando as pessoas estão ali no momento terminal, né, da vida, e perguntam para ela o que é importante para você quando você está no último momento da sua vida, do que você sente falta. Nunca, em nenhuma dessas pesquisas, alguém falou eu sinto falta do dinheiro, ou aquele carro que eu deixei estacionado num lugar errado, eu estou preocupado se eu vou tomar uma multa. Não. Amizades, afetos, legado, o que eu deixei, o que eu não deixei. Será que eu queria ter tido o último abraço do meu filho e não tive? Agora meu filho morreu. Eu queria ter... Entendeu? O que realmente faz sentido para além da ideia de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é a consequência de um propósito bem construído, né? É uma justa consequência. Não estou propondo nada diferente de ganhar dinheiro. Também gosto de ganhar dinheiro, como todo mundo da minha geração gosta de ganhar dinheiro. Mas esse dinheiro ele precisa vir de uma atividade que não... o lucro não pode mais advir de prejuízo a pessoas e meio ambiente, de mentira, de falseação. Ele tem que vir em benefício de pessoas e meio ambiente. E é possível. Então, quando eu olho para ESG sustentabilidade, tem uma utopia, uma ideia utópica bacana por trás que é possível, sim. Dá para ganhar dinheiro, né? Esqueçam tudo aquilo que vocês ouviram ao longo da história. Eu ouvi todas essas cantigas, né? Não, eu vou fazer sustentabilidade quando o mercado estiver disposto a pagar pelo preço, pelo sobrepreço. Não tem sobrepreço, amigo, não tem. Faça direito a sua coisa. Não precisa se preocupar se alguém vai pagar por aquilo. Não precisa mais. Eu lembro da história do Banco Real, lá atrás, né? Quando o Fábio Barbosa diria, é um dilema falso você falar não dá para ter lucro e sustentabilidade. Dá para ter lucro com sustentabilidade. Ele dizia, não é ou, é e. Não é ou. Por que um monte de gente ficou defendendo? Não é possível. Porque são sempre essas contracorrentes que vêm, às vezes, por ignorância, por desconhecimento, né? Ignorância no sentido não conhecer, e outras mesmo por defesa de interesses que as pessoas veem contrariados por este movimento que a gente está criando. No fundo, eu acho que todos nós estamos trabalhando para empresas melhores significa uma vida melhor para todo mundo. Acho que, no fundo, se a gente tiver essa sensação no final do dia de que a gente trabalhou para uma empresa melhor, para um mundo melhor, acho que todo mundo vai dormir mais tranquilo, com a consciência mais leve. Muito bom. Como diria o filósofo, que falta você fará quando você faltar, não é isso? Quando você faltar, que falta você fará. Muito bom, Ricardo. Poxa, só agradecer sua presença aqui. Somos verdadeiros privilegiados de bater esse papo contigo. É uma verdadeira aula. Sabe aquela aula que passa rápido, que você nem vê o tempo passar de tão boa que tá? E queria te agradecer mais uma vez. Queria que você deixasse sua rede social e também da Ideia Sustentável para o pessoal poder acessar. E aliás, assim, muito do que o Ricardo falou está aqui, não só nesse,
em todos os outros, Sim. outra coleção de livros que ele possui. Então, assim, muita coisa que ele falou tá no Vamos Falar de ESG, recomendadíssimo, basta ver a quantidade de assuntos marcados. Esse livro é legal porque ele é um livro muito fácil de ler, né? Ele é um livro de artigos. Uma delícia. Então você pode ler o artigo sem uma ordem definida, pelos temas que você acha mais legais. Bom, eu estou em todas as redes, assim, né? Então as pessoas podem encontrar muita informação no site da Ideia Sustentável, ideiasustentável.com.br. A plataforma Liderança com Valores, que foi um movimento que eu criei para formar uma geração de líderes mais sustentáveis, também está lá. Eu acho muito legal ali, eu sempre recomendo muito as pessoas que estão começando movimentos nas empresas, que entrem naquele acervo de mais de 250 vídeos, depoimentos de líderes que contam como fizeram ou estão fazendo a transformação. Aquilo é muito inspirador, pode ser usado lá numa empresa que, sei lá, a pessoa da área de sustentabilidade está com dificuldade de convencer o chefe, bota um vídeo desse. Eu estou em todas as redes, né, mas eu acho que eu sou mais ativo hoje no LinkedIn, né? Então me encontram no LinkedIn. E a gente criou um veículo novo chamado Net Zero, que é um hub de brand content, que também produz 1 a 2 conteúdos diários, e ali também tem um manancial de temas, matérias, perfis de líderes, verbetes, enfim. Todo mundo que quiser conhecer melhor, não vai ser por falta de informação que não vai conhecer, né? Informação de qualidade, sempre com Ricardo Voltolini. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a vocês, foi uma alegria, é um prazer estar aqui. E obrigado a vocês que acompanharam mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, faz agora, não custa nada, não dói nada e você ajuda muito a gente aqui do canal. Então se inscreva, acione o sininho da rede social, deixe seu like, seu comentário e estamos também lá no Apoia-se. Se você está interessado aí em fazer o canal crescer ainda mais, participar com a gente de alguns temas aqui que você vai ficar sabendo clicando aí no link, vem com a gente, apoia.se/pariponto e seja um apoiador aqui do nosso canal. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pare Ponto, a gente se vê no próximo, até lá.